dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei exatamente em que momento você vai ver esse material. Meu nome é Fernando Oliveira, sou consultor e palestrante. A ideia hoje é batermos um papo simples e você vai descobrir aqui algumas novidades em relação ao ECD. Então fique atento que nós vamos comentar coisas do ano passado que mudaram e coisas deste ano também que foram alteradas, para que você gere o seu arquivo com facilidade e com clareza e com certeza do que você estará transmitindo. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho na minha tela como que surgiu o SPED, só para você poder se lembrar, e como que você tem que ficar atento a essas informações. Na minha tela é o seguinte, eu tenho aqui um slide que está sendo projetado. Lá em 2007 surgiu o SPED no decreto 6.022, já há muito tempo atrás. Mas o ECD em 2012 foi exigido que fosse declarado. De lá para cá muitas alterações aconteceram e você vai poder acompanhar um pouquinho essas mudanças, como que você tem que declarar as expectativas do envio desses arquivos para a Receita Federal. Antes de você iniciar as informações, você precisa conhecer um pouquinho a legislação, o que a legislação sugere ou o que ela pede que você faça. Eu quero colocar aqui na tela para você 4 legislações que são importantes e quais são as novas legislações. Eu tenho aqui o decreto 6.022, que foi o que surgiu o SPED. Eu tenho aqui um comunicado técnico do Conselho Federal, que foi gerado agora também. Eu tenho aqui o decreto 8.683 de fevereiro de 2016. Este tem alterações importantes que influenciam para este ano o envio da ECD. E tenho aqui também a Instrução Normativa 1420 de 2013, que deu todas as características para o ECD. Uma coisa que você precisa estar atento é com relação a quais empresas você deve transmitir a ECD. Você que tem um escritório de contabilidade ou você que é o empresário que tem a empresa para ser declarada, precisa ter informações concretas em relação a o que enviar ou quais empresas enviar. Vou colocar aqui na tela para vocês uma lista de possíveis empresas que tem que gerar a ECD e como você deve estar atento para verificar se a sua empresa vai ser transmitida ou não. A primeira informação que eu tenho para você é a seguinte: pessoas jurídicas em geral do lucro real têm que declarar ECD. Não tem como fugir dessa circunstância ou dessa obrigação. Você pode falar assim: como eu vou transmitir isso? Como que eu vou gerar essas informações? Se a sua empresa é lucro real, não tem o que discutir, tem que ser transmitido a ECD. Empresas de lucro presumido também devem transmitir a ECD, mas existe uma condição. E essa condição ela surgiu lá no ano passado, na declaração do ano passado, o ano calendário 2014, mas declarado em 2015. E a informação está aqui na minha tela, quero que vocês acompanhem comigo. Lucro presumido que distribuírem a título de lucro sem incidência sobre o imposto de renda, parcelas de lucros ou dividendos superiores ao valor à base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições que esteja sujeita. Cara, não entendi nada. Eu lendo aqui ficou meio bagunçado. Então vou fazer um exemplo para você entender o que está dizendo a legislação. As empresas que são lucro presumido têm uma condição para gerar ou não a ECD. E essa condição eu vou colocar na tela para você acompanhar comigo um pequeno exemplo. Aqui na tela mostra que no primeiro trimestre de um determinado ano a empresa teve 2 milhões de receita bruta. Essa empresa também teve 100 mil de outras aplicações, ganhos de capital, outros rendimentos. Todo mundo entende que lucro presumido tem o percentual de presunção, que no caso de comércio é 8%. Tem 32%, tem 8%, 16%, diversos percentuais que a legislação te orienta. Mas a ideia aqui é o seguinte: vamos supor que nossa empresa ela é comércio e o percentual de presunção é 8%. E o percentual de contribuição, nesse caso aqui, seria 12%. Pegando os 2 milhões,
anote aí, pegue um papel, pegue a sua caneta, faça um teste para saber se a sua empresa deve ou não gerar as informações de ECD. 2 milhões de receita bruta, mais 100 mil de ganhos de capital. Se formos pegar esses valores, conforme está a explicação aqui, nós chegamos ao seguinte resultado. Se a empresa lucro presumido tem PIS e COFINS também, não podemos esquecer desses impostos. Eu tenho aqui a aplicação de PIS e de COFINS sobre 2 milhões, 73 mil. Eu tenho a aplicação ou percentual de imposto de renda de pessoa jurídica sobre a base de cálculo mais os 100 mil do ganho de capital, eu tenho 39 mil de impostos. Eu tenho aqui também o adicional do imposto de renda, que neste caso foi ultrapassado, porque o limite do trimestre é 60 mil, e nós tivemos aqui uma base de cálculo de 260 mil. Então, tem 200 mil acima do esperado, 10% sobre 200 mil. Nós temos a contribuição social e o percentual dela, nós temos R$ 30.600 de imposto de contribuição. Somando todos os impostos que essa empresa do lucro presumido precisa pagar, nós temos aqui um total de R$ 162.600 de tributos que essa empresa vai ter que pagar. Ok, mas qual que é a diferença disso? Para que eu preciso saber o total de tributos para definir se minha empresa vai gerar ECD ou não? A regra é simples e clara. O cálculo é muito fácil. Você vai somar os impostos da sua empresa, do lucro presumido, e você vai pegar o total da base de cálculo, que foi quanto? 260 mil. Menos o total de impostos. Então, você tem um total de R$ 97.400. Este limite você tem para distribuir com os sócios dos lucros a serem distribuídos entre eles e é 97.400. Se você distribuir um valor acima disso, que é a diferença entre a base de cálculo e a somatória dos impostos da sua empresa, você vai ter que declarar ECD. Então, uma dica para você nesse nosso bate-papo rápido é: você, como contador, identifique se a sua empresa vai distribuir lucros acima desse valor. Você pode orientar eles a não distribuir esses valores, para que ele não precise se expor a ECD. Se a empresa distribuir valores de qualquer forma e ultrapassar esse limite, com certeza ela, mesmo sendo lucro presumido, deverá declarar. Essa informação está no manual da ECD e você pode acompanhar conosco. Continuando sobre quais empresas devem gerar, você que trabalha aí no terceiro setor, na sua contabilidade, você trabalha com empresas que são imunes ou que são isentas, precisa também ficar atento à informação se a sua empresa gera ou não ECD. A dica é o seguinte: eu tenho aqui uma informação na minha tela, foi um pequeno exemplo que eu coloquei, você vai poder acompanhar. A regra para gerar ECD para quem é imune ou isenta é o seguinte: se você somar o valor de PIS, de COFINS e também a contribuição previdenciária, que seria a desoneração da folha, somando esses três impostos, se ele ultrapassar dentro de uma competência o valor de 10 mil na somatória dos impostos, essa empresa que é imune ou isenta precisa declarar ECD. Então, vem aqui para a minha tela neste momento, você tem aqui um pequeno exemplo. Em janeiro, a empresa teve, na somatória de PIS, de COFINS e também da contribuição da receita bruta, 0. Somando tudo, não teve nada de valores, ok? Em fevereiro, nós tivemos somente um pequeno valor. Em março, tivemos 8 mil. Em abril, 9 mil. Em maio, não tivemos nada. E em junho, tivemos 10 mil reais. A regra no manual da ECD diz: se você ultrapassar 10 mil reais, no somatório desses impostos, desses três impostos que citamos. Em julho, nós tivemos aqui R$ 10.500. Quando você ultrapassa 1 centavo apenas, ou R$ 1 apenas, na somatória de 10 mil, você precisa gerar a ECD. Mas não é somente a ECD que vai acarretar o valor superior a 10 mil.
Se você observar aqui do lado direito, eu tenho a informação de EFD Contribuições, que é o SPED do PIS e do COFINS. A empresa precisa declarar quando ela atinge esse valor superior a R$10.000 na somatória dos 3 impostos. Ao mesmo tempo, quando a empresa declara EFD Contribuições, ela declara ECD e também ECF. Falando em ECF, fique atento porque nós também vamos lançar daqui a alguns dias um bate-papo sobre a ECF, quais são as novidades e quais os itens que você tem que tomar atenção com relação à ECF. Perceba aqui que a partir do mês de julho, mesmo que a empresa ela não tenha superado o valor de R$10.000, ela continua obrigada a gerar EFD Contribuições, ECD e ECF a partir daquela competência. Então fique atento porque são os casos mais críticos em relação a empresas que não declaram em algumas circunstâncias e declaram em outras circunstâncias. Lucro presumido é uma delas, com a finalidade ou com aquela condição de distribuir os lucros entre os sócios, e também empresas que são imunes ou isentas têm essa condição na somatória dos 3 impostos que já citamos, e está aqui na tela o exemplo que eu coloquei para vocês. Nós estamos falando de ECD e você deve estar se perguntando aí, tá, todas essas situações que foram colocadas, eu tenho que declarar até quando? Então o prazo, fique atento, não perca o prazo. Dia 31 de maio de 2016 é o prazo para você declarar a ECD. Existe alguma outra condição ou uma chance de eu declarar a ECD fora desse prazo? Sim, existe. Analise aqui comigo neste slide. Diz o seguinte: em situações normais, 31/5. Em situações especiais, que seria o caso de cisão, fusão, incorporação da empresa, você tem até o último dia útil do mês subsequente. Este é o prazo que você tem. E se acontecer de eu gerar fora do prazo, quais são as penalidades que você teria, que o seu cliente vai ter, que o contribuinte que coloca sobre você a responsabilidade de declarar para ele vai ter? Isso é já as penalidades. Para lucro real, a penalidade é de R$ 1.500 por mês calendário. Então a ideia é o seguinte, acompanha comigo aqui, e essa informação está lá na página 17 do manual, você pode conferir lá depois. Acompanha aqui comigo, eu coloquei um pequeno exemplo para você entender a somatória desses valores em relação a esta penalidade. Se o prazo de entrega termina no dia 31/5 e o livro for entregue no dia 1/6, a multa é de R$ 1.500 para a empresa do lucro real. Vamos supor que você esqueceu desse cliente ou dessa condição ou não se atentou ao prazo, declarou com apenas um dia de atraso. E você foi levando isso. Se você deixar virar o mês de julho, entrar no mês de agosto, essa multa passa a R$ 3.000. E a cada mês que isso for sucedendo ou passando, soma-se mais R$ 1.500 para essa empresa do lucro real. Então fique atento, porque de grão em grão aqui a multa vai ficar gigante. Na verdade, a dica é não perca o prazo. Dia 31 de maio é a última data que você tem para declarar a ECD para o seu cliente ou para a empresa que você faz a contabilidade. Pessoal, fiquem atentos com relação às informações da ECD, porque nós temos agora as novidades em relação a este ano, ok? O manual da ECD, na página 7, fala sobre um decreto 8.683, que foi gerado agora em fevereiro de 2016. Este decreto diz, ou ele trata sobre a retificação da ECD. Por muitas vezes já ouvimos colegas contadores dizendo, vou declarar zerado, depois eu dou um jeito, depois eu retifico. Já ouvi alguns clientes citando, eu vou gerar assim, meia boca, depois eu dou um jeito, vou retificar isso, eu só não quero perder o prazo. E isso nós sabemos que é uma prática para todos os SPEDs que estão em vigor. Conhecemos pessoas que declaram SPEDs, os demais SPEDs em branco, ou zerado, ou geram uma declaração qualquer, uma informação qualquer, depois eles querem um prazo para poder
gerar as informações corretas. E esse decreto 8.683, ele deu uma travada nessa situação. Ele diz que não será mais permitido fazer retificações na ECD. E você deve ficar espantado, uau, e agora o que eu vou fazer? Porque todo ser humano erra, essa vai ser desculpa de algumas pessoas. Como ser humano, não vou errar. Mas a ECD, ela pede que você tenha muita atenção. Analise o decreto 8.683 de fevereiro desse ano, lá diz que não será mais permitidas retificações. Inclusive no manual, na página 7, diz que o contador ou quem está declarando precisa ter muita atenção. Eu vou ler com vocês aqui. As ECDs transmitidas a partir do dia 26/2/2016 serão consideradas automaticamente autenticadas em virtude do decreto 8.683 e não poderão ser mais retificadas. E agora, o que eu vou fazer? Você tem, a partir de hoje, aí alguns dias, para analisar cada uma das informações da declaração da ECD que você está preparando para enviar para o seu cliente e identificar se existe alguma falha na estrutura, se existe algum valor que está incorreto, se existe alguma situação que precisa ser corrigida e você precisa fazer agora. Em uma das conversas que tive com alguns clientes, uma cliente me comentou o seguinte: se por acaso de um outro contador eu pego a contabilidade de uma empresa e tenho que declarar a ECD, quais são as minhas atribuições ou a minha obrigação como novo contador? Vamos deixar bem claro aqui uma circunstância, uma situação. O período em que a empresa esteve com o outro contador gera a ECD. O período que a empresa esteve com você, você gera a ECD. Ficou claro? Então, nessa situação, eu preciso analisar sobre a retificação. E se por acaso, lá do outro contador, do outro colega, veio alguma coisa fora do normal, ou seja, ele deixou de declarar algumas informações, o que eu vou fazer agora? Porque meu prazo está aqui, dia 31/5. Você poderá arrumar tudo, porque a obrigação de você gerar a ECD é gerar corretamente. Não tem como você transmitir sabendo que veio de um outro colega contador as informações incorretas. Você tem que corrigir até o dia 31. Essa é uma condição. Existe alguma outra condição? A segunda condição que eu vou te passar, ela é mais dolorosa, ela é onerosa. Você poderia não declarar, entregar fora do prazo, para que você tenha tempo de corrigir as informações que veio do outro contador, para que você declare as informações da ECD corretamente. Essa é uma situação. Se você não quer ter esse custo da multa, você tem um prazo até o dia 31/5. Se você não tem tempo de corrigir a ECD a tempo ou até o dia 31/5, você poderá deixar vencer, entregar com prazo, mas ficar atento com relação àquele tempo que se conta do mês calendário para que essa multa não vire uma bola de neve. Então essa dica, na verdade, é só para que você entenda e saiba o que fazer nesse momento. Não dá mais para você pegar as informações que veio do outro colega e você simplesmente transmitir pensando que lá na frente você vai corrigir. Porque o decreto 8.683 de fevereiro de 2016 diz que não é possível mais retificar a ECD. Então fique atento, porque isso vai impactar e muito na sua rotina, porque você provavelmente estava pensando em fazer algo zerado, não pode mais. Fique atento com relação aos prazos, fique atento com relação às penalidades e às novidades da ECD. Ainda falando de novidades, nós tínhamos comentado há pouco tempo sobre a ECF, vai ser um novo material que vamos lançar daqui a alguns dias e você vai poder acompanhar também no mesmo formato, nesse bate-papo rápido, como que será essa obrigação acessória que empresas do lucro real, presumido e outras também precisam gerar. Falando em ECF,
O que tem ECF a ver com o tema de hoje, que é ECD? Tudo a ver. Porque existe um cruzamento entre as duas obrigações acessórias. ECD, que é o que estamos falando neste momento, e a ECF. E esse cruzamento, ele considera saldos das contas, considera o plano de contas, considera o balanço, inclusive as demonstrações de resultado da empresa. O que você declarar na ECD, você levará para a ECF. O que você declarar na ECD deste ano, daqui 2 meses você vai ter que declarar a ECF, essa ECD vai estar lá dentro. Por isso eu confirmo e ratifico para você que retificar ECD já não dá mais. Porque uma vez que quando for declarar a ECF, eu vou pegar a ECD e vou colocar dentro dela. E como eu vou colocar dentro da ECF uma ECD incorreta ou zerada ou em branco? Por isso que eu coloco novamente para você a possibilidade de você retificar. Não tem. Você precisa corrigir ECD já de forma imediata. E essa amarração que existe entre ECD e ECF, ela acontece principalmente no mapeamento das contas. Você tem em seu escritório, para cada uma das empresas que você trabalha, ou para a empresa que você trabalha, você tem aí um plano de contas. Esse plano de contas, geralmente, você tem um carinho enorme por ele, porque você já trabalha com ele há alguns anos, você até conhece as contas de cabeça aos pés, de uma capa a outra capa, da primeira máscara até a última máscara, você conhece cada conta. Mas nós não podemos simplesmente gerar as obrigações acessórias com o nosso plano de contas, porque cada plano de contas tem uma característica de acordo com a necessidade da empresa. E a Receita Federal tem um plano de contas específico que chamamos de plano de contas referencial. Esse plano de contas referencial precisa estar inserido dentro das contas contábeis da sua empresa. Ao ponto que a conta caixa da sua empresa, o código 5, por exemplo, que seria a conta caixa da sua empresa, deve estar relacionado à conta caixa da Receita Federal. Ao ponto de as contas de clientes da sua empresa deverá estar relacionada à conta referencial de clientes da Receita Federal. Nós chamamos isso de mapeamento das contas. Agora, dentro da ECD, como tratar isso? Se eu comentei com você que você precisa pegar a ECD e amarrar na ECF, recuperar a ECD dentro da ECF daqui a alguns dias, esse mapeamento na ECD, ele pode ou não ser feito? O manual diz que o mapeamento das contas referenciais na ECD, ele é facultativo. E quando fala de facultativo, muitas pessoas até coçam em não fazer. Mas preste bem atenção. Se você não fizer o mapeamento na ECD, quando você fizer a ECF e recuperar a ECD dentro da ECF, vai ser exigida essa informação. E você precisa saber como lidar com isso. Posso fazer, sou obrigado a mapear as contas dentro da ECD? Não. Eu preciso mapear essas contas para que eu possa vincular corretamente na ECD? Precisa. Então, neste caso, você vai ter que analisar, pôr na balança, se você de fato será obrigado ou não. Obrigado não é, mas eu preciso ou não gerar as informações dessas contas dentro do meu plano de conta, dessas contas referenciais. O manual deixa muito claro que é facultativo. Você pode deixar sem, só transmitir a ECD com o seu plano de contas, ou então você pode declarar com um plano de contas referencial. Aí serão declaradas 2 informações dentro da sua ECD. Um, o seu plano de contas padrão da sua empresa e outro, o plano de contas referencial da Receita Federal. Então fique atento, dá uma analisada lá no seu plano de contas, na estrutura, para que você possa identificar essas circunstâncias. Nós já demos vários detalhes sobre a ECD. É certo que os detalhes foram curtos, foram rápidos, porque a ideia é fazermos apenas um bate-papo em relação a essa obrigação acessória. Você com certeza pode ter mais dúvidas sobre isso. O manual te dá vários detalhes sobre como declarar, até mesmo
como precisa ser enviadas as informações. Existem também outras ferramentas que você pode utilizar, que vai te dar grandes informações para que você fique atento aos dados a serem transmitidos. A ideia foi justamente fazermos um resumo do que está por vir. Espero, na verdade, ter ajudado vocês com relação a essas informações. Caso precisarem de algumas informações, mandem alguns contatos. Valeu, pessoal, até mais! Para dúvidas ou sugestões de novos materiais, entre em contato pelo e-mail cursos@onlinecertificadora.com.br ou pelo menu Contato localizado na parte superior direita do portal online. Online Certificadora. Você online, você seguro.